Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, o resumo da semana econômica no contexto certo. E foi uma semana turbulenta, cheia de pancadas. O presidente do Banco Central americano, Mr. Jerome Powell, não teve dó dos investidores. A gigante do setor imobiliário chinês, Evergrande, teve falência decretada. Voltaram os temores de uma nova crise bancária regional nos Estados Unidos. Os dados do emprego americano também frustraram os investidores. O Elon Musk também levou porrada. O pessoal do agro na Europa tacou fogo no parquinho, mas pelo menos surgiu uma luz de esperança para o fim da guerra de Israel contra os terroristas do Hamas. O Ibovespa, que deu um belo mergulho hoje, fechou a semana com um pouco mais de 1% de queda, na casa dos 127.400 pontos. Nos Estados Unidos, as bolsas subiram puxadas pelas magníficas da tecnologia, como Meta e Amazon. O dólar aqui subiu mais ou menos 1% e fechou acima dos 4,95 essa semana. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextório de hoje. Primeiro ponto, Powell esfria os ânimos dos investidores. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Mr. Jerome Powell, jogou um balde de água fria em quem achava que os juros iam começar a cair em março nos Estados Unidos. Quando ele falou na coletiva, depois que ele manteve a taxa de juros inalterada na quarta-feira, ele disse que é muito difícil dele cortar os juros em março, tá? E isso abalou as bolsas caíram, porque se os juros não caem, quem cai é a bolsa. Para alguns investidores, o Powell não fechou totalmente a porta, e por isso as bolsas subiram, voltaram e subiram. Ele apenas disse que não era o cenário mais provável. Ele disse também que havia duas coisas que poderiam fazer com que o Fed acelerasse, né, o corte de juros. O enfraquecimento do mercado de trabalho ou uma inflação mais baixa. E como na quinta-feira saiu um número acima do esperado dos pedidos de seguro-desemprego, a esperança voltou, né? E as bolsas subiram. Mas hoje o entusiasmo passou e apagou, porque os dados do emprego, o CAGED americano, payroll, mostrou os Estados Unidos criando um monte de vaga de emprego e as bolsas caíram. Mas depois acabaram subindo por outra razão, porque muito emprego significa que as empresas vão vender muito, então elas vão valer mais na bolsa e subiram. Segundo ponto, bônus de 275 bilhões de reais do Elon Musk. Nesta semana, uma juíza do estado de Delaware, nos Estados Unidos, anulou o bônus salarial de pouco mais de 55 bilhões de dólares, cerca de 275 bilhões de reais, que concedido ao Elon Musk em 2018 pela empresa de carros elétricos Tesla, que ele é dono. Um novo capítulo na vida do polêmico bilionário. A ação foi pedida por um acionista da Tesla que argumentou que se tratava de um pagamento excessivo, 300 bilhões de reais de bônus, já pensou? A juíza de Delaware, onde a Tesla é incorporada, acatou e disse que o valor realmente era uma quantia inimaginável de dinheiro e que não era justa com os demais acionistas. Ela decidiu que o acordo deveria ser cancelado. O Elon Musk respondeu na hora, escrevendo no Twitter, lá no X, agora que chama: nunca monte uma empresa no estado de Delaware. E agora ele quer convocar os acionistas e votar a mudança da incorporação da Tesla para o Texas, onde fica o escritório sede da Tesla e a SpaceX, a empresa dele lá de foguetes. Terceiro ponto, falência da Evergrande. A gigante imobiliária chinesa, a maior incorporadora da China, a Evergrande, teve um pedido de falência decretado pelo Tribunal de Hong Kong na segunda-feira, em mais um capítulo que demonstra a crise no mercado da construção na China. A Evergrande tem uma dívida de mais de 330 bilhões de dólares, mais de 1,5 trilhão de reais. Adiou 7 vezes a reestruturação dessa dívida e não conseguiu chegar a nenhum processo de reestruturação. A justiça deu um basta. Isso abalou os ativos, principalmente o preço do minério de ferro, que fechou a semana com 6% de queda e derrubou a Vale por aqui. O mercado imobiliário lá, que foi um dos principais destaques nos anos de ouro da China, está na pior crise dos últimos 10 anos. Um novo golpe na confiança dos investidores que pode minar ainda mais os esforços do governo chinês, que tem feito muitos estímulos para tentar retomar o crescimento com mais força da economia do nosso maior cliente. Quarto ponto, o fantasma da crise bancária nos Estados Unidos reaparece. O fantasma da crise bancária regional dos bancos nos Estados Unidos voltou a pairar essa semana no mundo dos investidores. Dessa vez, o foco foi
O New York Community Bank, um banco que comprou o falido Signature Bank lá em 2023, que quebrou naquela onda, né, no começo do ano, que foi quebrando monte de banco em dominó, né, que levou junto o Silicon Valley, o First Republic Bank, o Silvergate, que culminou no Credit Suisse quebrando na Suíça, que teve que ser comprado pelo UBS. Lembra? Bom, as ações desse Community Bank aí de Nova York despencaram quase 50% essa semana, depois de apresentar prejuízos inesperados. Os problemas surgiram principalmente em empréstimos imobiliários. Os bancos médios americanos costumam ter exposição elevada ao mercado de imóveis comerciais americanos, especialmente o de escritórios, que tem sofrido demais com os juros mais altos das hipotecas, o trabalho remoto e as crises das empresas. Um banco no Japão, né, também exposto a imóveis americanos, chamado Aozoro, um negócio assim, desabou por tabela na Bolsa de Tóquio, quase 30% essa semana. Será que a crise bancária vai voltar? Será que o Banco Central americano vai ter que socorrer de novo? Vamos ver! Quinto ponto, fim da guerra de Israel e Hamas? Será? A grande notícia da semana é que tivemos um sinal, mesmo que pequeno, mas um sinal de que a guerra entre Israel e os terroristas do Hamas pode acabar. A agência Al Jazeera divulgou no Twitter um acordo para o cessar-fogo, mas logo foi desmentido e apagaram a nota. Mas mais tarde, um representante do Hamas realmente disse que estavam analisando uma proposta de cessar-fogo de Israel, mas que ainda não tinham uma decisão, se vão aceitar ou não. Mas só deles falarem que estão estudando a proposta já é um avanço, não é mesmo? Isso fez os preços do petróleo caírem, já que deixa de existir a possibilidade do Irã entrar no conflito, né, de escala guerra, os ataques no Mar Vermelho podem acabar e a oferta de petróleo mundial não vai diminuir. Sexto ponto, Trump bate Biden. Foi divulgada uma pesquisa nesta semana que colocou o ex-presidente Donald Trump em vantagem sobre o presidente americano Joe Biden nos estados americanos, que provavelmente decidirão a corrida à Casa Branca em 2024. São os estados mais importantes porque eles oscilam. São aqueles que às vezes ganham um candidato democrata e às vezes ganham um candidato republicano. Em média, o Trump teve 48% entre os eleitores desses 7 estados-chave, enquanto o Biden teve só 42%. De acordo com essa pesquisa da Bloomberg, a vantagem do ex-presidente republicano sobre o democrata foi maior na Carolina do Norte, 10 pontos percentuais, e foi menor no Arizona, 3 pontos percentuais. Cerca de 51% dos eleitores disseram confiar em Trump em vez de Biden para cuidar da economia dos Estados Unidos, enquanto só 33% preferem o Biden. A eleição do dia 5 de novembro ainda está na fase da escolha dos candidatos dos partidos, mas a pesquisa já indica um favorito. E para a semana que vem a gente vai ter a divulgação da ata da reunião do Copom dessa semana, né? Semana passada, semana que vem, vai ter falas dos diretores do Banco Central dos Estados Unidos. A inflação do Brasil vai ser divulgada e a China vai começar o feriadão de uma semana do Ano Novo Lunar. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!